O pecado não existe. Ah, como a gente tem escutado isso por aí. Há até alguns que dizem assim, não, pastor, estamos no século XXI, tanta coisa mudou, a nossa mentalidade evoluiu, nós crescemos, melhoramos. É uma afronta chamar uma pessoa de pecadora. Jamais deveríamos dizer que alguém é pecador. Somos pessoas bem intencionadas que cometemos equívocos, mas dizer que isso é um pecado é uma coisa muito grave. Esse é um engano que o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas. O pecado existe, o pecado é real, o pecado nos afeta, o pecado está à nossa volta. Pecado é a transgressão da lei, pecado é desobedecer à vontade de Deus, pecado é andar contrário àquilo que Deus estabeleceu como norma de fé, regra e prática. Deus estabeleceu, Ele é o Criador. Pecado é toda vez que eu decido por mim mesmo trilhar um caminho que não é o caminho que Deus gostaria que eu caminhasse, que eu trilhasse. Deus diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Deus deixou estabelecido como os seres humanos devem viver, qual é o padrão de vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa, nenhum de nós é perfeito. Ninguém será perfeito nesta vida, somente quando Jesus Cristo voltar. Temos uma natureza humana que é tendente ao pecado, que nos leva ao pecado, que nos empurra a fazer aquilo que não gostaríamos e que nem queremos fazer. E lutamos contra essa natureza, lutamos contra o pecado, nos afastamos do pecado. E isso é uma luta complexa, todo dia, de toda hora, a cada minuto, a cada segundo, porque o ser humano natural, quando menos percebe, já está lá pecando de novo, já caiu em pecado mais uma vez. Então nós lutamos contra o pecado, porque o pecado existe. Agora dizer que o pecado não existe é dizer às pessoas assim, viva do jeito que você acha que tem que viver, faça as coisas do jeito que você acha que tem que fazer, porque não existe ninguém que te condena. Não existe ninguém para apontar que você está cometendo um pecado ou um equívoco. Então, você é dono das suas ações, você é dono do seu nariz, você paga as suas contas, não existe pecado coisa nenhuma. Não, peraí, não se engane. Deus disse que há pecado. Tanto existe pecado na Bíblia que o pecado foi a causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Foi por causa do pecado que Jesus teve que vir aqui. Porque o salário do pecado, disse Paulo, é a morte. Todo ser que peca tem que morrer. Eu, quando pequei pela primeira vez, e eu não lembro quando foi a primeira vez, mas deve ter sido bem cedo na vida. Naquele dia que eu pequei pela primeira vez, eu me tornei merecedor da morte. Eu deveria morrer exatamente naquele momento, mas eu não morri. Não morri porque Jesus me dá uma outra chance. Jesus me dá uma nova oportunidade. Eu tenho condições de alcançar a salvação. Eu posso ser salvo, porque Jesus morreu no meu lugar. A minha morte, consequência do meu pecado, Ele levou. E agora eu tenho a eternidade de presente, de graça. Para mim, a eternidade não custou alto, não custou caro. Agora para Jesus custou a própria vida dele. Portanto, o pecado existe, mas o diabo trabalha para lhe fazer acreditar que o pecado não existe.